Oi, pessoal, tudo bem? Tô eu aqui, então, para fazer um vídeo aqui, conversar com vocês, começar a nossa conversa. Segunda-feira, dia de dar uma organizada na casa, que final de semana é para descansar. Não faço muita coisa no final de semana, não. Então, segunda-feira tem tudo por fazer. É roupa para lavar, é casa para limpar, enfim. Para quem acompanha os vídeos, eu tenho uma cachorrinha, tenho 2 pets, uma cachorrinha e agora uma caturrita. A caturrita o meu esposo encontrou trabalhando no interior. Meu esposo é construtor, para quem não nos conhece ainda pelos vídeos, pelo canal. Eu sou casada há 34 anos. Casei com 17 anos, casei bem nova. O meu marido é construtor, trabalha em obras. E ele estava trabalhando fazendo uma construção no interior e viu a caturritinha no chão e viu que ela não conseguia voar. E tinha uns outros pássaros lá que ele falou que eram chupim, se eu não me engano. Uns chupim que estavam bicando ela, tentando, e ela, não, como não conseguia voar, não conseguia escapar, ele ficou com pena. Me chamou no telefone. Imagina o que ia dar. Ah, não, deixa ela. Aí ele já tinha pegado ela, colocado num lugar em segurança para ficar de olho nela. Se podia trazer para casa, disse, mas é lógico, né? É lógico, já não aguenta. Agora, então, tenho a Sami, que é uma cachorrinha, uma pequinês, e a Cotinha, que é a caturrita. Então, estamos com essas duas pets dentro de casa agora, que só por Deus. Porque eu disse assim, eu vamos ficar com ela, mas nada de fechada em gaiola, né? Não serve isso para mim, não acho legal. Então ela fica solta pela casa, anda atrás da Sami. Para quem conhece as caturritas, essas aves, é 3 passos e um cocôzinho. 3, 4 passos e um cocôzinho. Então, foi uma mudança bem radical na casa, bem complicada, mais trabalho e estresse, enfim. Mas, como eu disse, agora que foi assumido, vamos até o fim. Cuidando dela, ela é uma gracinha, uma pestinha. Mas tivemos até que levar a Sami consultar porque ela começou com muita coceira. A gente já tá achando que é emocional. Porque no começo até que elas se deram muito bem, enfim. Mas com o passar do tempo, a Cotinha se apegou muito nela. E a Cotinha anda só em cima dela. E ela era acostumada sozinha, dona da casa, ela deitava, dormia a hora que queria. E agora a Cotinha não dá sossego para ela. Tá sempre perto dela e agora ainda começou a querer dar umas bicadas nela, assim, correr atrás dela com o bico, assim. Então agora elas estão numa fase meio conflituosa, vamos dizer assim. Então levamos a Sami no veterinário para consultar, para ver se tinha alguma... Porque ela começou com muita coceira e lambe-pata. Eu pensei que podia ser alguma coisa de pele, mas a veterinária disse que não. Então chegamos à conclusão que é emocional ou ração. Estamos então fazendo o teste, trocando ração. E a parte difícil é tentar manter a Cotinha longe dela. Porque para a Cotinha ficar longe dela tem que pôr na gaiola. Porque a Cotinha só vai para a gaiola de noite quando é para dormir. Quando nós vamos dormir, aí ela vai para a gaiolinha dela. Vou fazer vídeo para mostrar para vocês que gracinha aqui. Eu digo, agora vamos dormir, a Cotinha vai para casinha. Eu deixo a gaiola no chão, ela vai para a gaiola e é hora de dormir. E a gente se apega nos bichinhos, né? Quem gosta de bichinhos são como seres humanos ou até melhor. Em muitos casos, melhor do que muitos seres humanos. Então a gente se apega de um jeito assim que até nem presta, né? Então, esses são os nossos bichinhos. E eu tenho um filho de 32 anos. E assim seguimos. 34 anos de casado, juntos já. Então, por isso que eu falo, pessoal. Eu quero bater papo, trocar ideias, trocar experiências. Quem tá no mesmo barco, ou quem tá entrando, ou quem tá saindo desse barco, de dona de casa, esposa, mãe, enfim. As várias
as multifunções que a gente como mulher exerce durante a nossa vida, né, pessoal? Muitas escolhas que a gente faz, algumas meio, como é que eu vou te dizer, como é que eu vou dizer para vocês, assim, umas assim meio na pressão, né? Que se fala muito em escolhas, né? A gente tem as escolhas realmente, mas às vezes é aquela coisa assim que tu vai no momento, tu vai, e depois, né, as consequências dessas escolhas vêm. Mas enfim, eu vou vir conversando com vocês, a gente vai conversar sobre assuntos triviais do dia a dia mesmo. Então eu me casei muito nova, 17 anos eu me casei, não vou dizer que foi o primeiro namorado, mas assim, namorada, aqueles namoricos, assim, até porque a minha mãe sempre foi uma mãe muito radical, assim, a minha mãe foi muito rígida, uma mãe muito rígida, assim, a gente não tinha liberdade nenhuma para nada. Ela trabalhou fora sempre, porque ela se separou do meu pai quando eu ainda era pequena. Eu deduzo, há muita coisa assim eu não tenho registrado claramente na memória, com muitos detalhes. Mas eles se separaram, eu acredito que eu devesse ter uns em torno de 8 anos, tá? E aí, então, depois disso, ela começou a trabalhar fora, né? Porque daí para ajudar a sustentar, né, a casa. E até para sustentar a casa, os filhos, nós éramos em 2 filhos, eu e um irmão mais velho que eu tenho, e aí depois vem um outro irmão do segundo casamento da minha mãe. Mas aí, enfim, então ela se separou e eu era ainda pequena, e aí ela começou a trabalhar fora, eu assumi a casa, tive que assumir a casa. Não lembro, não consigo lembrar assim desde que idade que eu tive que assumir. Enquanto ela trabalhava, a gente ia para a escola, né? Meio período era a escola, aí a gente era chegada e fazia almoço, ou ela deixava alguma coisa adiantada, chegava, terminava o que tinha que terminar para, né, deixar o almoço servido, para ela chegar, almoçar e ir trabalhar. Aí na parte da tarde era comigo, a gente tinha que assumir a casa, era lavar louça, e conforme eu fui crescendo tinha que lavar roupa, limpar a casa, enfim, tomar conta da casa que ela trabalhava fora. E assim foi, né, a minha infância, digamos assim, aos trancos e barrancos, meio tumultuada, meio, né, sofrida, sei lá. Às vezes a gente pensa assim, ai, a gente se queixa de barriga cheia, mas cada um tem a sua realidade, né, pessoal? E cada um sabe das suas dores, cada um sabe onde foi mais difícil, as fases as mais suaves, as mais complicadas. Como eu falei, minha mãe era muito rígida, ela batia. Às vezes a gente nem sabia. Sim, tipo, se tivesse um motivo para realmente bater, sabe? E ela batia, ela tinha até um reio, trançadinho assim de couro, que ela batia com aquele reio também, ela batia com chinelo, ela batia com vara. Enfim, ela sempre foi uma mãe muito rígida, muito exigente, nada nunca teve bom da maneira que ela queria, a gente não conseguia deixá-la satisfeita. Então foi assim uma infância. Quando eu era pequena, eu tenho assim alguns lapsos de memória. Eu brincava de casinha. Mas aí conforme eu fui crescendo, as coisas foram ficando mais, como é que eu vou dizer assim, mais proibidas, vamos dizer assim. Eu não podia sair. Era só de escola para casa, casa para escola, ou se tivesse algum trabalho para fazer de escola. Ela não queria que recebesse amiga nenhuma, porque como ela não estava em casa, ela não queria que recebesse ninguém. E que a gente também não podia sair para brincar, não podia ir na casa de ninguém. Era de escola para casa, em casa cuidar da casa, e assim foi. Então a gente, digamos, eu fiquei adulta, fiquei uma adulta adulta dona de casa, mesmo sendo criança, né? Então é aquela coisa que cada um carrega suas experiências, né? E só que as consequências de tudo isso hoje, todo mundo, as pessoas costumam falar, hoje tudo é trauma, hoje tudo isso, tudo aquilo, as pessoas têm problema, como é que antes não tinha? Eu não sei dizer, eu não sei explicar. Eu sei que eu tenho muitos problemas emocionais acarretados de toda essa vivência que eu tive, assim, essa experiência, essa vivência que eu tive. Eu sofro de ansiedade assim num nível muito extremo. E sofri desde sempre, só que não sabia nem o que era,
não sabia, simplesmente não sabia o que era. Fui ser diagnosticada depois de adulta, acho que depois de casada até já. Então, como eu já casei também muito cedo, né, pessoal? Mas graças a Deus, assim, eu casei, constituí a minha família, carregando os meus problemas, os meus traumas, sendo uma pessoa bem problemática emocionalmente, mas um degrau de cada vez, a gente vai vivendo, aprendendo, nada como a vida para ensinar, por isso que eu digo, hoje eu estou com 53 anos, eu já vivi, ó, alguém tá querendo conversar, essa é a Cotinha, ela tá bem aqui embaixo da mesinha de centro, eu tô sentada aqui no sofá, e ela tá embaixo da mesinha de centro, que ela gosta muito de ficar ali. Agora, se ela começa, ela não para mais. Desculpa. E então, eu tenho as minhas vivências, eu tenho as minhas experiências, que eu pensei justamente em fazer alguns vídeos nesse sentido da gente trocar essas ideias. Quem já passou por essas fases, quem passou por algo parecido, experiências parecidas, né? Que a gente carrega muita coisa, né? Carrega, vem com uma bagagem, como se diz, a gente carrega uma bagagem e eu carrego a bagagem até hoje, porque eu não consigo desapegar da bagagem. Sim, eu tenho um problema, assim, muito sério. Já fiz terapia, deveria fazer terapia, assim, eternamente, já digo assim, mas o financeiro não permite, então eu faço, assim, aqui, começou a ter terapia pelo SUS, aí eu comecei a fazer. Só que é aquela coisa bem limitada, né, pessoal? Tipo, sessões limitadas, o número de sessões, encerra, e depois, se tu quiser procurar de novo, eu já procurei pela segunda vez, agora vamos fazer terapia em grupo, um grupo de pessoas para fazer em grupo, vamos ver como é que vai funcionar, eu já fui um pouco, não achei lá muito bom, mas vou dar mais uma chance para mim mesmo também, para ver como é que vai ser, para mim tentar lidar com os meus fantasmas, esses fantasmas que eu carrego a minha vida inteira. Eu tenho uma relação muito conturbada com a minha mãe até hoje, então comecei como é que eu vou dizer assim, a gente vai vendo vídeos, né, na internet, tem tanta coisa, tanto material, e eu fui vendo vídeos até que cheguei num vídeo de narcisismo, sobre o narcisismo. E aí eu identifiquei minha mãe naquela descrição como uma pessoa narcisista. Porque ela é uma pessoa que pensa nela. Ela não se importa muito com o outro, seja o outro lá quem for. Depois do segundo casamento, então, ela ficou sozinha e tá sozinha até hoje, por escolha. Não é uma pessoa carinhosa. Os netos, nenhum. Ela tem 4 netos. 5 netos. Ela não tem convivência com nenhum. Ela não teve convivência com nenhum, porque na verdade todos já cresceram. Só tem uma ainda que é menor, que é do meu irmão, só por parte de mãe, que ela tem 7 ou 8 anos, que é a menor, então. Mas nunca teve relacionamento nenhum, convivência nenhum. Não é de visitar filho, não é de querer conviver, ou de... Enfim. Então é aquela coisa assim que de por obrigação mesmo. E isso isso é bem complicado para mim, bem difícil para mim. Porque eu sempre esperei um milagre, que acontecesse um milagre. Há anos eu espero acontecer um milagre de dizer que minha mãe vai sofrer uma transformação e se transformar numa pessoa boa com a qual a gente quisesse conviver. Porque eu, como a única filha mulher, eu sei das minhas obrigações, né, pessoal? A gente sabe como as coisas funcionam. E ela também sempre deixa bem claro que ela sabe das leis, enfim, de tudo que... Enfim, a gente já recebeu o recado, né? E a gente sabe das obrigações que a gente tem de ter que cuidar, de ter que dar tudo o que ela precisa, né? Uma assistência, enfim. Mesmo sendo a pessoa difícil que ela é uma coisa que... Isso é outro tema bem complicado, então, que também é bem extenso.
Mas hoje eu vim só para conversar um pouquinho, para começar essa fase dos vídeos de conversa de experiência de vida, de vivência, de opiniões, de respeitando sempre. Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém, gente, ninguém, nem quem tem estudo, nem quem estuda, nem a gente que vive. A gente está sempre aprendendo. Eu tô aprendendo mais com a vivência mesmo. Então hoje eu tenho o que eu quero conversar, é o que eu já vivi, contar o que eu já vivi, o que eu já aprendi nesses 53 anos de vida, com altos e baixos, com muitas quedas, com muitas vitórias, graças ao Senhor. Então é disso que eu quero falar com vocês. Como eu já falei, eu acho, sobre isso também, eu quase não saio de casa. Mas sou feliz assim. Gosto de estar no meu cantinho, meio que tornei assim antissocial. Não gosto de muita aglomeração. A gente tem o nosso grupo de amigos, amigas, amigos, que a gente se junta para jogar vôlei, que é a minha paixão. Uma das minhas paixões é jogar vôlei, adoro, pessoal. Claro que agora, com o passar do tempo, vai diminuindo o ritmo, o pique, né? Imagina, 53 anos. Mas eu gosto muito de jogar vôlei. E a gente tem uma turma boa de casais, então a gente faz janta, conversa e joga. Enfim, é a nossa terapia, nosso lazer é esse. Mas assim, de sair de casa, de ficar, eu fui perdendo isso com o tempo. Quando eu era bem mais jovem, nossa, eu adorava, eu queria estar num grupo de pessoas, eu queria sair, eu queria conversar. Hoje eu não tenho essa necessidade, muito pelo contrário, eu evito ao máximo de sair de casa. Eu só saio por necessidade mesmo. Então, vou conversar agora com vocês. Convido vocês aí para nós ter esses bate-papos aqui, trocar essas ideias. Fiquem bem à vontade, pessoal, nos comentários. Uma hora dessas, eu quero ver se eu crio coragem de fazer um ao vivo aí, para a gente conversar justamente sobre as experiências da vida de uma mulher. A vida, as muitas faces, as muitas fases de ser mulher. Que a gente que sabe o quanto a gente passa por desafios, quantos desafios a mulher tem que enfrentar durante toda a sua vida. É desafio, né, pessoal? É muita coisa. Então a gente tem muita coisa para conversar. Então fica aí o primeiro vídeo, o convite para vocês me acompanharem no canal. Se inscrevam, se vocês gostarem, acharem interessante, quiserem sugerir assuntos para a gente conversar. É como eu falei, não é nada de formação, eu não sou formada em nada. É bate-papo informal, natural, ok, pessoal? Sempre respeitando, sempre com muito respeito. Ninguém é dono da verdade, eu não tô aqui para dizer que isso funciona assim, assado. É só a minha opinião em relação ao que eu já vivi. E vocês têm a liberdade também de virem falar o assunto que vocês quiserem. Esse canal vai ser para isso, para nós mulheres colocarem os nossos assuntos todos em pauta. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O convite fica aqui para vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus. Até o próximo.